Olá pessoal, meu nome é Douglas Somão, sou MVP da Microsoft, seja muito bem-vindo ao meu canal e a mais um vídeo de Power Apps. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode criar um aplicativo que entenda a parte de multilinguagens, ou seja, ele se readeque de acordo com a linguagem do usuário. Esse é o primeiro vídeo da série, então você vai ver uma série de vídeos aí falando sobre como a gente pode criar esse modelo. E nesse primeiro a gente vai fazer o setup das linguagens, ou seja, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode criar uma estrutura de linguagens e pode fazer um drop-down o suficiente para a gente poder selecionar qual é essa linguagem, tá bom? Então vão ser dois vídeos bem simples, bem rápidos para mostrar para vocês nessa série como vocês criam aplicativos que entendam português, inglês, espanhol e por aí vai. Beleza? Bom, então vamos lá. Partindo para a prática, a gente vai criar aqui um aplicativo. Vamos chamar ele de multilinguagem. Vou criar ele para tablet mesmo, não tem problema. Ele vai funcionar nos dois modos. Por enquanto a gente não vai fazer ele entender idioma do usuário nem nada do tipo. A gente só vai fazer com que ele selecione quais são os idiomas disponíveis e ele poder selecionar qual que é o que ele quer selecionado naquele momento, tá bom? Bom, então aqui a gente tem um aplicativo básico, ele não tem nada demais. O que a gente vai fazer é trabalhar para que no início do aplicativo a gente já crie quais são os idiomas disponíveis e as traduções para aqueles nossos textos. Então, nesse exemplo especificamente aqui, a gente não vai buscar esses idiomas nessas traduções de nenhum lugar, a gente vai fazer ela diretamente no aplicativo. Mas, claro, existem várias aplicações onde você pode buscar essas traduções de algum lugar pré-cadastrado, ou você pode fazer uma estrutura um pouco mais robusta para você ter as suas traduções. Isso aqui é só um exemplo para você entender como funcionaria a estrutura no geral, beleza? Bom, então aqui no OnStart do meu aplicativo, o que a gente vai fazer é criar uma coleção que vai ser a coleção de linguagens. Então vou colocar aqui línguas ou traduções para ficar mais fácil. E daí o que a gente vai fazer aqui é criar vários objetos, um objeto para cada língua. Então o que são esses objetos? Vão ser onde vão ficar as traduções mesmo. Então a gente vai criar um objeto aqui que o nome dele vai ser PTBR, por exemplo. E daí a gente vai colocar as traduções desse idioma. Então a gente pode criar um outro objeto aqui, chamado traduções, onde aqui dentro a gente vai colocar ou as traduções no geral, ou a gente poderia colocar direto até um label. Então, por exemplo, a gente gostaria que o label título ou título em português será título. Legal? E a gente vai colocar um outro, por exemplo, que vai ser estado, vai ser state. Vamos colocar um outro que é cidade, que vai ser cidade. Então aqui vamos colocar estado porque é português. Aí a gente vai criar um outro objeto que vai ser a língua inglesa. Então aqui a gente vai chamar de nome EN-US. A gente vai colocar aqui título, sempre vai ser title. A gente vai colocar aqui estado, sempre vai ser state. E a gente vai colocar aqui cidade, sempre vai ser city. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? A gente basicamente está criando uma coleção de traduções, a gente está criando um array onde a gente vai ter várias traduções aqui dentro, e aí essas traduções elas vão servir para a gente poder selecionar que sempre que um label eu quiser que ele chame título, ele vai pegar o idioma que a gente selecionou e vai usar o valor que a gente colocou para aquela propriedade. Por isso as propriedades aqui elas têm que ter os mesmos nomes, certo? Ou seja, se eu selecionar português, o título vai ser título. Se eu selecionar inglês, o título será title. Beleza? Simples assim, simples e prático. E a gente vai colocar e vai criar uma variável aqui. Vamos setar língua selecionada. E essa língua selecionada, por enquanto, vai ser o PTBR. Perfeito? Então quer dizer que quando o nosso aplicativo começar, ele vai começar em português. E aí depois a gente vai poder selecionar qual a língua que a gente quer traduzir. Tá bom? Bom, feito isso, a gente vai rodar esse nosso aplicativo e pronto, nossas traduções elas já estão disponíveis ali no nosso aplicativo para serem usadas. E agora o que a gente vai fazer é colocar um drop-down aqui dentro
Vamos procurar aqui o input, vamos colocar drop-down. E aí o que a gente vai selecionar nesse drop-down, que a gente vai querer deixar aqui no cantinho, Douglas, posso fazer com bandeirinhas, essas coisas? Pode, não tem problema. Esse aqui é só um exemplo, depois a gente pode ir incrementando ele. Os itens aqui a gente vai selecionar a coleção de traduções. Por quê? Porque daí a gente vai mostrar quais são os objetos. E aqui no valor a gente vai mostrar os nomes. Ou seja, se eu rodar agora, quer dizer que eu tenho o PT e o ENUS, PTBR e ENUS. Por enquanto a gente não está fazendo nada, certo? A gente só criou aqui. E o que a gente vai fazer aqui de teste é colocar um label. Então, viemos aqui em teste, label. E aqui a gente vai falar qual que é a língua selecionada, só para a gente saber qual que foi a língua selecionada no momento. Então, por enquanto, a gente só fez isso, a gente não fez nenhuma mudança. O que a gente vai fazer agora é fazer uma seleção. Quando eu selecionar a outra língua, eu vou mostrar qual que está selecionado. Então, a gente vai vir no drop-down, vai procurar por onChange e a gente vai setar a variável língua selecionada para o valor do objeto que está selecionado. Então, a gente vai procurar o meu dropdown.selected.nome e a gente vai ter qual que foi a língua selecionada naquele momento. Ou seja, na hora que a gente selecionar esse dropdown, ele vai trocar para a língua selecionada do inglês ou português e por aí vai. Legal? Então a primeira parte do nosso aplicativo está pronta. Por quê? Aqui nesse momento a gente tem as linguagens ali, ou seja, se eu vier aqui agora no meu aplicativo e criar uma nova linguagem, então eu posso vir aqui copiar isso aqui, copiar essa estrutura, colar ela aqui e a gente teria uma linguagem ES, por exemplo. Nessa linguagem ES a gente conseguiria ter uma tradução para espanhol. Então eu posso rodar esse aplicativo mais uma vez e a gente vai ter mais uma tradução aqui. Deixa eu dar um clear collect, só para não ter muitos itens ali dentro, porque senão sempre que a gente rodar ele vai criar novamente. Vou dar um clear collect aqui. Legal, ele vai limpar e criar os itens novamente. E daí agora eu tenho ES também como idioma, ou seja, fica fácil da gente criar novas traduções. Claro que ali eu não traduzi nem nada, mas o legal é que ele já está pronto e já está selecionando qual o idioma que o usuário quer no momento. Então o usuário consegue vir aqui e selecionar o idioma. Agora o próximo passo vai ser a gente criar um aplicativo onde ele entenda qual é o idioma selecionado e a partir do idioma selecionado ele marque, ele troque os labels que ele quer para aquele valor que a gente quer. Então se um label lá tiver cidade num formulário, eu quero que ele mostre city em inglês ou ciudad em espanhol, por exemplo. Tá bom? Então fica ligado no próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês como fazer essa mudança de idioma para cada label, para cada informação que você tem dentro do seu aplicativo, para que ele funcione completamente multi-idiomas. Tá bom? Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.